Mais um episódio do podcast Araruna Cast. Estou aqui ao lado da minha Digníssima esposa. digníssima esposa. Olá, queridos, bem-vindos a mais uma Araruna Cast. É isso aí. E hoje a gente vai trazer um tema muito relevante. A gente vai falar sobre algo que é da área dessa moça, mas que também influencia várias doenças neurológicas, que é a obesidade. A gente vai trazer 10 temas. Na verdade, o tema é obesidade, né? É. São 10 perguntas. As 10 principais perguntas que vocês enviam pra gente no nosso Instagram, né, no meu e da Larice. E a gente selecionou aqui as principais dúvidas e a gente vai trazer nesse formatinho. Foi o mesmo formato que eu fiz da outra vez o episódio sobre ansiedade. E foi um episódio muito bom, né? Muito bacana. Então vamos agora falar sobre esse assunto, um assunto bem relevante sobre obesidade. As pessoas realmente elas querem muito saber sobre esse assunto. E eu acho que eu vou chegar aqui hoje como um entrevistador. Pode ser assim? Pode ser. Você Eu vou fala fazer que é um alguns assunto meu, comentários. mas na verdade não é um assunto da ciência. Porque quando uma pessoa está com obesidade, afeta todos os órgãos e sistemas. Exato. E a gente tem um cérebro que comanda tudo, né, gente? Então, às vezes as pessoas acham, eu tô só acima do peso, a barriga tá grande, tô com diabetes, hipertensão, e tá tudo bem com o cérebro. Não, teu cérebro tá sofrendo, junto com o teu coração, junto com o teu pâncreas, fígado, rins, porque você é uma unidade, é um corpo. E quando a gente tá doente, o cérebro também sofre. E a gente sabe, hoje em dia já tá bem estabelecido, né, que a obesidade é uma doença crônica inflamatória. Isso. A ADA já estabeleceu isso esse ano, que a ADA, né, a Associação Americana de Diabetes, estabeleceu que sim, obesidade é uma doença crônica inflamatória. Então, a gente já tem quando duas... o corpo está inflamado, o cérebro está inflamado. Exato. É interessante que essa parte assim de inflamação, né? É uma inflamação que ela é tipo assim, falando de uma forma bem cearenseis, né? Tô caminhando, levei uma topada. Eita, falei agora em minhas origens. Será que nasceu em Paris esse rapaz? Com Levou uma certeza topada. Então, uma topada, tipo assim, bateu a cabeça do dedo numa pedra, gera um processo de inflamação ali, só que é uma inflamação aguda, dói. Mas existe um outro tipo de inflamação que é como se fosse uma fogueirinha baixa, como se o fogo estivesse ali no nível baixo, tendo um processo de geração de algumas moléculas do nosso corpo que geram inflamação, que proporcionam a perpetuação dessa fogueira, que a gente chama de citocinas, fatores de necrose tumoral, enfim, são algumas moléculazinhas que é produzidas, interleucinas também, e fazem com que a gente entre nesse processo de uma inflamaçãozinha crônica. Só que de baixo grau. De baixo grau, só que ela influencia vários processos. Tipo assim, uma pessoa que ela tem enxaqueca, vou puxar aqui sardinha pro meu lado, a gente sabe que a enxaqueca, ela é uma doença que na hora em que a pessoa tem a crise de enxaqueca, existe um processo inflamatório no cérebro. E um dos principais fatores de risco para fazer com que a enxaqueca ela cronifique é exatamente a obesidade. A obesidade é uma doença, no caso, que ela é inflamatória. Então, se eu tenho um processo inflamatório e a enxaqueca ela é uma doença que na hora que ela começa a se manifestar, né, na crise da enxaqueca, existe um processo inflamatório, é você juntar a fome com a vontade de comer. Total. Né? Mas não vamos fazer de vontade de comer aqui não, porque o tema é sobre obesidade, né? E aí, gente, essa inflamação crônica de baixo grau, ela afeta de forma crônica. Imagina teu corpo direto ligado no modo fuga ou luta. Tá direto ativada, direto com sirene ligada. Então, essa inflamação que deveria ser direcionada para combater patógenos, uma doença, vírus, fungos, na verdade, ela é ligada para tudo na sua vida. Ela não é desligada. E isso traz repercussões, sim, a nível não só metabólico, mas hormonal, a nível de lesão da parede dos vasos sanguíneos, formação da aterosclerose, surgimento de processos neurodegenerativos, os próprios cânceres, né? Que tem a base essa inflamação crônica. Então, não é uma inflamação de baixo grau que você pode ignorar, é só inflamação de baixo grau. Não. É a base de muitas doenças que podem ser evitadas, incluindo Alzheimer. Exato. A gente É estava assim? na instante falando sobre esse assunto. Mas vamos lá, sem mais delongas, já vou começar com a primeira pergunta, tá? Já começamos, né, senhor? Já começamos, senhora. Mas vamos lá. Obesidade é só uma questão de comer demais e se exercitar de menos? Se fosse assim, era fácil, né? Resolver, se fosse assim. Essa pergunta é Se uma fosse pergunta muito assim, boa. era fácil resolver essa pandemia, né? Porque hoje o mundo está obeso. Essa é a verdade. E a pandemia aí da Covid trouxe pra gente o discernimento que a obesidade é sim uma doença. E que como uma doença crônica, a instalação dela não é tão simples assim. Não é só sobre
comer demais e exercitar de menos. O Gary Taubes, né, tem uma frase que ele fala que é clássica, que na verdade não é porque você come demais e fica obeso, é que você fica obeso, você ganha peso, fica com sobrepeso e aí você come demais. Porque nesse processo existe instalação de vários mecanismos, como resistência à insulina, expressão de genes que vão piorar a questão da sua fome por alimentos processados, né assim? E aí você pode até comer em pequena quantidade, mas tudo que você come é armazenado sob a forma de gordura. Então, na verdade, a raiz da obesidade ela é multifatorial. Não é tão simplista como as pessoas acreditam. E passou dessa história de falar que é falta de vergonha na cara, né? E falta de força de vontade. Eu recebo todo dia no meu consultório homens e mulheres que eles já vêm com culpa. Já vem com o ombro mais baixinho, já vem confessando, né? Como se estivesse no confessionário, praticamente. Doutor, eu tentei de tudo, não consigo. É sempre assim, eu não consigo realmente me propor aquela meta e cumprir aquela meta. E aí você vê a expressão da pessoa de culpa, de vergonha, quando na verdade é uma doença que tem que tratar. E é A gente tudo. não trata diabetes, a gente não trata enxaqueca, a gente não trata doenças agudas. Por que a gente tem esse olhar sobre a obesidade? Isso foi culturalmente instalado ao longo dos últimos anos, né? Essa ideia. A Então, ideia de não. que a gente engorda simplesmente porque a gente come demais, né? Então, não. A obesidade não é sobre comer demais e engordar. Tem raiz genética, tem raiz emocional, tem raiz biológica, tem raiz metabólica, hormonal. Então, é muito mais complexo. É bem mais complexo. Uso de medicações Mas crônicas, eu acredito que essa, né? essa pergunta, né? Tipo assim, será que a obesidade é só uma questão de comer de menos? Desculpa, de comer demais e se exercitar de menos, tem uma conotação que está relacionada com o lobby das calorias, né? Sim, A ideia que foi verdade. implantada ao longo dos últimos anos relacionados com calorias. Tipo assim, se você ganhou peso é porque você consumiu mais calorias do que o que você gastou. Isso é óbvio, mas isso não explica o problema. É algo que, tipo assim, não é a mesma coisa de você tentar explicar. Eu gosto de uma analogia que o próprio Gary Taubes ele traz, que é uma analogia tipo assim. Ele fala assim: imagina que eu tenho uma sala e que essa sala tá cheia de pessoas, cheia de gente. E aí eu chego para as pessoas e digo assim: por que que essa sala tá lotada? Aí algum expert diz assim: é porque entrou mais gente do que saiu. É óbvio Sim. que a sala entrou mais gente do que saiu, mas por quê? Porque tá tendo uma palestra lá dentro, estão doando alguma coisa lá dentro. Tipo assim, é como se eu tentasse explicar um problema que é muito complexo, o problema da obesidade, de uma forma muito simplista e muito óbvia. É óbvio que a pessoa precisa estar num déficit calórico, num Superávit calórico. superávit calórico, né? É óbvio. Mas isso não explica. E a gente falou em vários outros episódios, né? A parte hormonal, né? Por trás, que existe por trás da obesidade, né? Relacionando inclusive com a insulina, Uhum. né? Perfeito. Quer E, a- acrescentar mais alguma coisa, gatinha? e aí, só fazendo o apanhado geral, né? Então, assim, se eu tenho uma. Imagina que todos nós temos uma genética. E essa genética se expressa pelo nosso lifestyle, pelo nosso estilo de vida. Então, se você tem uma genética para desenvolver obesidade, essa expressão genética vai acontecer pelos seus hábitos. E aqui entra o que o Márcio falou, né? Que ao longo dos últimos 50 anos, pelo menos, fomos expostos a um ambiente obesogênico, onde temos muita oferta de energia, de caloria, com alimentos de péssima qualidade. São alimentos que são extremamente calóricos e que ativam de forma consistente e crônica a nossa insulina, que faz picos de açúcar no sangue. Então, essa oscilação de açúcar no sangue ao longo de anos nos faz desenvolver, principalmente quem tem genética para aquilo, a resistência à insulina. E essa resistência à insulina de forma perpetuada vai trazer a questão da obesidade. Então, aqui vocês conseguem entender de forma mais clara. Uma genética com estilo de vida me torna obesa, né? Me torna com problema de síndrome metabólica. E aqui, depois que eu desenvolvi esse metabolismo quebrado, mesmo que eu coma pouco, eu não vou conseguir emagrecer, entende? Eu vou ter mais dificuldade para emagrecer, porque não é sobre o comer pouco, é sobre realmente combater a resistência à insulina. E essa comida que a gente precisa modificar, né, esse estilo de vida alimentar, precisa ser de comida de verdade, para que, independente das calorias, no primeiro momento, eu consiga reduzir esse estímulo à resistência à insulina e combater a insulina, né? Exato. Enquanto a insulina ela estiver alta, enquanto a pessoa estiver nesse estado
onde eu tenho uma resistência à insulina, eu vou estar num ambiente obesogênico, né? Como se o Isso. meu corpo ele tivesse uma tendência a aumentar o meu tecido adiposo Uhum. e eu vou ter dificuldade de queimar minha própria gordura. Eu fico consumindo simplesmente o açúcar que está chegando como energia. Isso. Então, a ideia é a gente, através da mudança da qualidade da alimentação, já fazer com que a gente não tenha um hiperestímulo de insulina. Perfeito. Se a gente faz isso, já é suficiente para a pessoa sair desse ambiente obesogênico interno e começar a perder peso. Sendo que, por vezes, só essa mudança alimentar, parece fácil, né? Só falando. Mas somos seres complexos, né? Não Exato. somos tão matemáticos assim. O comportamento, ele é Aí vem uma imprevisível. Então, peça-chave, né? vem Que é o o comportamento, né? comportamento, porque tem compulsão alimentar, A o comer emoção, a ansiedade, emocional. depressão Por associada. vezes, só um chocolatinho salva aquela pessoa que está acima do peso, gente, como se fosse uma válvula de escape. Então, não é tão simples assim, passa a comer comida de verdade. Existe um processo de mudança que precisa envolver medicações quando necessário, porque tem um desequilíbrio hormonal, a pessoa não consegue por ela sozinha, entende? Exato, Se ela conseguisse, ela não teria ficado obesa, concorda? exato, Não é assim? Então, exato. assim, vários mecanismos ao longo da vida daquela pessoa vários gatilhos, na verdade, né? Estresse, o sono, como a pessoa se vê, a autoimagem, o que a pessoa viveu lá atrás na Eu infância, acho interessante essa dentro história da da barriga da autoimagem, mãe até um até. caso que você falou pra mim, que você Uhum, pegou no seu consultório de autoimagem. sim, Conta esse caso. da Que a distorção, pessoa né? percebeu realmente que ela estava obesa Sim, através pela de, foto, né? isso. Gente, é assim, ó. O nosso corpo, o nosso cérebro tá sempre querendo apaziguar o negócio pro nosso Uhum. lado, né? Essa é a É, verdade. É um mecanismo de defesa. Quer atenuar o sofrimento, de forma geral é assim, né? Quer minimizar coisas que são extremamente sérias. Você pensa, não, é só um chocolatinho, sendo que você tá com diabetes compensado. Não, é só esse estilito aqui, sendo que tua saúde tá lá no chão, você não tem energia. Então, o cérebro tá sempre nesse movimento de ser eufemista, né assim? E de deixar a vida fazer com mais que leve. exato, de fazer com que fique tudo bem, né? Fique tudo Você se bem. adapte, E inclusive você se é adapta a tanto tipo tudo. assim, uma pessoa que mora em frente Tietê. exato, ao Tietê, Você em se frente a um acostuma, rio né? poluído, em frente a um rio de esgoto. Nos primeiros dias a pessoa está sentindo o cheiro do esgoto. Depois de 3 semanas ela não sente mais o cheiro do Aham. esgoto, porque o cérebro ele meio que se adapta, o ser humano vai se adaptando a A tudo. tudo. Eu tô aqui, coloquei aparelho Ele ontem. tá sofrendo. É tipo assim, tô falando assoviano, não sei se vocês perceberam. Tipo, na hora que eu vou mastigar, nossa, eu tô mordendo a gengiva, tá toda. Mas eu Daqui a sei pouco que você tá daqui a uma adaptado. semana é como se eu não tivesse aparelho. Eu vou Isso. estar totalmente adaptado, porque o meu cérebro ele vai se adaptar, ele vai encontrar uma nova forma de mastigar. Isso. É incrível isso. Aí conta a E história aí, da. trazendo aqui para nossa história, uma paciente falou que decidiu procurar ajuda quando ela viu a foto no celular. Na verdade, deixa eu só lembrar se foi essa paciente, foi no meu celular, na verdade, viu? Então, olha que coisa. A Foi no meu pessoa celular. olhava no espelho, E ela. mas ela não se enxergava de forma tão obesa. Isso. Ela Ela. decidiu procurar ajuda porque ela estava sofrendo baixa energia, não foi exatamente pelo peso. E aí eu indiquei um tratamento para ela, obesidade grau 2 já, com alterações já metabólicas. E sempre nos meus protocolos eu faço um antes, no meu celular, para subir no prontuário. E eu mostrei para ela a foto dela e ela ficou chocada, porque ela não se via daquela forma. Entende? Ela se via menor. E aí, quando a gente faz o vídeo, faz a foto, a pessoa tem a real dimensão do tamanho dela. Porque como ela tá habituada a se olhar no espelho todos os dias, às vezes nem se olha, né, também, Exato. o cérebro vai acostumando ali com aquela imagem. E sempre a obesidade, gente, não é do dia pra noite, é meses a anos. Então, teu cérebro tá ali se adaptando todos os dias àquele novo peso. E aí, quando vem alguém que faz uma foto, né, ou um vídeo seu, ou mostra algo comparado com anos atrás, você vê, caramba, como eu engordei. E agora eu lembrei da nossa foto, né? Exato, Assim que a gente exato. chegou aqui em A gente também Fortaleza, não percebia, né? Depois que a gente olhou a que a nossa foto, foi gente, que a gente que a percebeu a gente emagreceu transformação. e a gente viu, caramba, E eu lembro, eu já realmente. tive 20 quilos a mais. Eu lembro que quando eu tava com esses 20 quilos a mais, um funcionário do hospital que eu dava plantão, ele toda vida ele chegava, a gente ia tomar um café, né? Na hora que o plantão acalmava, 11h30 da noite, meia-noite. Aí ele, doutor, o senhor tá mais gordo. E Olha eu, aí. que conversa, eu não percebia.
até eu começar realmente a perder peso, ver a alteração do nível de energia e olhar a minha foto depois que eu perdi peso. Aí eu vi a diferença que eu tava. Tipo, Sim. a gente vai se adaptando, é como se a gente, tipo, não percebesse o crescimento do cabelo, né? E Mas o olha, cabelo todo dia tá crescendo. verdade. E olha que interessante, me veio um insight a nível de comportamento. Por isso, gente, sempre esteja em ambientes que vão ativar a sua melhor versão no sentido mais saudável, mais forte, mais inteligente. Porque quando você tem referências, você se mantém na linha, vamos falar assim. Se você só andar com pessoas que estão acima do peso e você quiser mudar, quiser emagrecer, você não vai conseguir, sinto muito. É difícil. Porque as referências, o que tá te estimulando todos os dias ali, tá te puxando para o que você já é. Agora, quando você entra no ambiente da academia, por exemplo, você vê lá pessoas se cuidando, treinando, pessoas que já emagreceram, pessoas que já treinam há muitos anos, aquilo te estimula. Você vê, caramba, a referência aqui tá diferente. Então, eu preciso realmente. Isso funciona para tudo: Modular o ambiente, isso é saúde, fundamental para a construção de hábitos. É um dos crescimento, pilares de construção negócios, de hábitos é modular o mentalidade. ambiente. Total, porque nós seres humanos temos essa capacidade, né? Exato. De nos modelar e adaptar ao meio. Então, que o meio que você escolha seja o meio de crescimento, o meio de saúde, o meio de poder, de prosperidade. Porque senão você vai se adaptar e vai ficar igual aquele meio ali. Exato. Não é Exato. assim? Vamos para a próxima pergunta? Vamos. Vamos lá. Pergunta é a seguinte, ó. Por que tem gente que come mal e não engorda, enquanto tem outras que ganham peso com muita facilidade? A gente já respondeu mais ou menos, né? Mas seria assim: imagina que tem pessoas que têm um metabolismo mais gastão, né? Então, são pessoas que têm genética para ter esse metabolismo que gasta mais e que estoca menos gordura. Isso acontece também. Isso depende da sua genética, da sua microbiota intestinal e também dos seus hábitos. Já tem pessoas que têm uma genética, junto com epigenética, com um estilo de vida, que facilita aí o acúmulo de gordura. Mas aqui tem uma casquinha de banana que é interessante a gente comentar, que é o seguinte, ó. Eu sou uma dessas pessoas, Obrigada, tá? Existe o que a gente chama de falso magro. Então, o fato da pessoa ela comer muita bobagem e não engordar, isso não significa que ela tá saudável. Total. Não significa. Pelo contrário, são as mais perigosinhas, tá? Porque quando a gente faz um exame de sangue, a gente vê um monte de alteração, a pessoa tá magrinha, mas é como se o corpo dela estivesse se comportando como um obeso, entre aspas. Então é como se fosse um falso magro. Eu sou um falso magro. O que é que significa isso? Tudo tem a ver com a quantidade de tecido adiposo que, do ponto de vista genético, eu tenho disponível. Então, vou reformular para vocês entenderem. Imagina que o que é o tecido adiposo, o que é a gordura, é o excesso de energia. Eu comi, sobrou energia, o meu corpo diz, eu não vou jogar essa energia fora, eu vou guardar para o dia que não tiver comida. Ele vai e guarda num armário, entre aspas. Esse armário é o meu tecido adiposo. Só que imagina, tem pessoas que do ponto de vista genética, tem muito armário disponível. E tem pessoas que têm pouco armário disponível. Eu tenho pouco armário disponível. Qual que é a grande pegadinha? É que quem tem pouco armário disponível é como se engordasse para dentro. Vou explicar de uma maneira mais simples. O armário encheu, eu não engordei para fora, porque eu não tenho um armário. O armário encheu, só que aí, como encheu o armário, o meu corpo ele diz, opa, eu não vou jogar essa energia fora. Mesmo que o armário tá cheio, eu vou pegar essa energia e vou jogar no corredor. Vou jogar na sala. Ou seja, ele começa a colocar gordura não dentro do armário, não dentro do tecido adiposo, mas em locais que não deveria ter gordura. Como, por exemplo, o fígado. Sabe aquela gordurinha do fígado? Que você vai para um ultrassonografista, aí o ultrassonografista diz, ah, tem uma gordurinha no fígado. Não é nada não, todo mundo tem. É, todo mundo tem. Muita gente tem. Mas isso já é um sinal de que o seu armário já lotou. E o seu corpo está colocando energia onde não deveria. Está colocando no fígado, por exemplo. Gerando o que a gente chama de esteatose hepática. Essa gordura é extremamente inflamatória e extremamente ruim. Inclusive, a principal causa de cirrose no mundo hoje é essa gordurinha. Que o seu ultrassonografista... Ó, acabei de morder. Oh, meu Tá Deus. vendo? É a adaptação do aparelho, E mas seu ainda vai. Tô ultrassonografista falando diagnosticou como mas também esteatose falar a palavra hepática. ultrassonografista com aparelho é sacanagem, né? Que o ultrassonografista falou que era só uma Sim. gordurinha, que não tinha nenhum problema. Mas, ó, tem. Ou seja, você já tá num processo de resistência à insulina, que vai se transformar em uma síndrome metabólica, que vai se transformar num pré-diabetes e que vai se transformar num diabetes. Você já tá nesse caminho, no caminho do inferno. Falando de uma Sim. forma bem dramática, mas é exatamente isso, porque é uma doença que ela não dói,
Ou seja, você não sente É dor, invisível, né? é uma doença invisível, mas é uma doença que é fator de risco para um monte de problema, inclusive no cérebro, como por exemplo, Alzheimer, como por Sim. exemplo, demências, depressão, ansiedade, Uhum. transtorno bipolar, já está começando a ter trabalhos associando síndrome metabólica com transtorno bipolar, com transtorno de humor. Olha só. Então, Então, assim, então existe o falso magro. Tomei a palavra aqui da minha digníssima, me empolguei então, um pouquinho. o Márcio trouxe esse olhar aí do falso magro, sendo que a gente precisa entender, gente, também, por exemplo, que o nosso estilo de vida, ele sempre vai repercutir de alguma forma, mesmo que você não tenha genética para obesidade, por exemplo, ou para diabetes e tal. Né? A gente sabe que precisamos nutrir o nosso corpo com o melhor combustível. Se eu como mal, uma hora a conta chega, gente. Tem pessoas que naturalmente, realmente, elas não engordam por muitos anos, até aparecer, nem acumula gordura no fígado, nem nada, comendo mal, sendo que não é só sobre gordura corporal, é sobre a saúde metabólica, sim. Aquele alimento, né, vai trazer, aquele alimento ruim, aquele combustível ruim, vai trazer repercussão no teu maquinário ao longo da tua vida. Né? Tem outras manifestações de um estilo de vida ruim, como Alzheimer é uma delas, né? Exato. Mesmo assim, a aterosclerose, aumentando o risco de Câncer. infarto, AVC, câncer, e você pode estar aparentemente aí magro. Então, não é sobre olhar só para o corpo. Precisamos ver os hormônios, a saúde metabólica, a energia à disposição. O nível de energia à disposição fala muito sobre a sua saúde. Exato. Porque, Exato. assim, se você dorme bem. Qual é o seu nível de disposição? De 0 a 10. Qual que é o seu nível de disposição? Conta aí pra mim, coloca aqui nos comentários. Ah, meu nível de Pronto. disposição é 5. Não tá bom. Sinal de alerta. Sinal de Sinal de alerta, alerta. total. Por quê? A disposição vem de energia. O meu corpo ele precisa ter energia para funcionar. Eu preciso ter energia no meu cérebro. Eu preciso ter disposição. Se eu acordo. Tenho aquele influencer mirim, né? Que eu mostrei para você no Sim, que TikTok. tem obesidade, Tem um né? meninozinho no TikTok. Acho que é Pedrinho o nome dele. É um menino que tem uma obesidade mórbida, uma doença. E você vê o nível de energia dele nos vídeos. Ele chega na escola e diz: Uhul, vou pra escola. E Uhul. E parece tem até uns engraçado, meninozinhos, né? amigo dele, pequenininho, correndo de um lado pro outro. E ele com raiva porque. Ele com raiva porque o menino tem muita energia. Ele não. O meninozinho, o amigo dele, parecia um papaléguas, correndo de um lado pro outro. Aham. E ele lá, ô menino chato, ô menino chato. Só que ele não conseguia nem se movimentar direito. Ou seja, um nível de energia Baixo. baixo. Aham. Sinal de um metabolismo quebrado, porque o meu metabolismo tem que estar forte, saudável para trazer energia para o meu corpo. Se o meu nível de energia está baixo, esse é o primeiro sinal de que o teu metabolismo não está legal. E assim, gente, o corpo humano é perfeito. Então, nós temos a capacidade de produzir a energia, os hormônios que a gente precisa para viver bem e entregar o que a gente precisa entregar. O que é normal? Dormir bem à noite, acordar disposto e a energia ser consumida ao longo do dia. Não é normal você dormir mal, acordar já com energia ruim. Então, coisa errada. Você pode ser comum, todo mundo da sua Aí, casa pode ser aí a assim, gente mas não volta é para aquela história normal. da adaptação, né? Só que o ser humano ele se Total. adapta tanto, ele tá Que ele vai tão se dentro que ele arrastando. vai se arrastando, só que ele não consegue olhar, porque ele não tem um olhar de fora. Mas sabe o que é a referência também? Referência em casa que tá ruim, referência no meio que tá ruim. Então é sobre também você despertar. Opa, entendi que. Por que tem pessoas com mais energia do que você? Exato. Por que tem pessoas mais felizes do que você? Então, assim, é se questionar, porque você também tem essa capacidade. Você tem dentro de você todos os recursos emocionais, comportamentais, hormonais. Pode não estar ajustado naquele momento, então procura ajuda para ajustar. Porque o substrato tá aí, a matéria-prima tá aí, você só precisa organizar. Exato. Exato. Vamos para a próxima? Vamos, senhor. Vamos lá. Bora lá. É possível estar acima do peso e ser saudável? Polêmica, né? Bananão, Gente, bambam. Vamos essa lá, história. deixa eu Bora lá, reformular. vai. É possível estar acima do Não, peso e o não, metabolismo estar não. saudável? O metabolismo está saudável? Não, Não? não. Pode estar. Gente, tem manifestações, veja só, obesidade é doença, grava isso. Sobrepeso é doença. Então, assim, inicialmente, a gente pode ter exames, aqueles exames mais comuns, ok, colesterol, glicose, insulina ainda não alterou, pressão tá ok, mas é questão de tempo para alterar. Então, como você pode me falar se tá saudável, se os mecanismos de adoecimento ainda são invisíveis, mas estão ali. Você não tá vendo, a gente não consegue detectar. Mas uma hora a conta chega. Pode durar 1, 2, 3, 5 anos, 10 anos. Mas a gênese de muitas doenças que podem trazer sofrimento para você, limitação, abreviar a sua vida, estão ali. Então a gente não pode normalizar. Ah, eu tô acima do peso, minhas taxas são normais. Mas que taxas são essas?
Será que foi visto tudo mesmo? Será que foi visto dentro dos vasos? Será que a gente consegue... Será que a será gente que tem não tem nem... tecnologia suficiente para ver também já a No seu repercussão, né? caso, justamente. Tipo, há 30 anos atrás a gente não conseguia discernir o que era HDL e LDL, né? Hoje a Sim, gente já consegue. Antes a gente só via sim, colesterol total. Hoje em dia sim. a gente já consegue refinar. Mas volta para aquela história do armário. Imagina que eu ganhe 20 quilos. Eu tenho porco armários. Então, rapidinho, meus exames já alteram. Mas imagina uma pessoa que tem muito armário. Então, é como se ela ganhasse 20 quilos, o corpo dela comporta. O O corpo closet é dela comporta. gigante. Os exames de sangue podem estar normais. Mas só que eu gosto muito dessa ideia que a Lari trouxe, né? De que, tipo assim, é um contínuo. O fato de eu estar acima do peso, isso não. Eu posso estar com meus exames todos normais. Isso não significa que eu esteja saudável. Porque eu tenho que imaginar, eu gosto muito da analogia da Soliane, eu lembro do sobrenome A dela. Maíra. Maíra Soliane. Ela traz uma analogia no livro dela de você entrar dentro de um ônibus. Então imagina um ônibus que o ônibus ele vai fazer um percurso na cidade. Você entra nesse ônibus, ele certamente vai chegar na última parada. Qual é a última parada? Diabetes tipo 2. Só que quando você entra no ônibus, pode ser que você esteja ainda no estágio de estar ganhando peso. Pode ser que esse estágio, a próxima parada, seja os seus armários lotou. A próxima parada seja o teu corpo pegar e começar a colocar energia fora dos armários, como por exemplo nas vísceras, e você começar a ter gordura no fígado. A próxima parada já pode começar a ser uma resistência à insulina. A outra parada já é uma síndrome metabólica. E por aí vai, até chegar na última parada E que depois seria de 10 diabetes. anos, um câncer. Exato, exato. Então a gente tem que pensar, tipo assim, cara, eu não quero estar dentro desse ônibus, porque com certeza está reduzindo a minha longevidade e a minha expectativa de vida. Compreende? Então a gente tem que ter a mente focada no seguinte: existe um processo de adoecimento que ele é lento e gradual. Isso não significa que eu precise esperar a doença se manifestar, que eu preciso esperar um infarto para eu poder mudar a minha vida, né? Sim, Não é burro isso. O que é total. que você acha, Pajé? Não é burro isso? Tipo assim, a pessoa tá num caminho para ter um infarto, mas eu só vou mudar na hora que eu tiver um infarto. É a mesma coisa da pessoa, tipo assim, meu portão tá aberto. No dia que entrar o ladrão é que eu compro o cadeado. No dia que eu tiver uma arma na minha cabeça, Aí eu compro o resolvo colocar cadeado. Até lá segurança. tá tudo bem, tá? É. Deixa a vida me levar. Então é burro isso. A gente é um ser racional, a gente é inteligente. E, Então a gente tem gente, que agir de forma a inteligente. gente traz essas reflexões pra vocês de forma confrontadora, é pra chocar mesmo. A ideia é acordar vocês, porque a gente vê todos os dias no consultório pessoas que estão se matando aos poucos e nem sabem que estão. Ontem mesmo eu tava numa unidade de AVC. Todas as pessoas que estavam lá eram pessoas que tinham tido AVC. Nossa, tipo assim, se você vai olhar, você vê que absolutamente a imensa maioria tem síndrome metabólica. Imensa maioria. Ou seja, algo totalmente evitável. A imensa maioria tem um diabetes tipo 2, tem uma pressão alta, e tudo é fruto de uma síndrome metabólica. Eu Sim. até fiz um story antes falando sobre isso. Tipo, a quantidade de pessoas que tem essa doença e não sabe, mas todo mundo sabe o nível de colesterol. Ah, meu colesterol é tanto. Meu colesterol, gente, a síndrome metabólica ela aumenta muito mais o risco de infarto e AVC do que colesterol. Muito mais. Total. Até porque o infarto só acontece no ambiente de inflamação crônica, né? Exato. Subclínica, anos, que traz ali aquela placa de gordura. Então, queridos, olha só, trazendo um pouco dentro do que o Márcio falou, do normal, né? Vamos lá falar de uma coisa bem simples, todo mundo sabe, glicose, glicemia de jejum. A referência do laboratório até 99 é normal, sendo que 100 já é alterado. Qual que é o sentido de um ponto trazer o anormal pro normal? Não Exato. faz sentido. 99, 91, 97 já é na beira do precipício. Já é ali, é um Significa marcador que eu teria só. que esperar passar de 100 para poder tratar? Pra mudar minha alimentação e começar a treinar, eu preciso ter pré-diabetes, diabetes pra já mudar? Não. Se tá 95, já começa a mudar. Já começa a mudar. Porque o normal mesmo, show de bola, é até 85. É pro seu pâncreas responder bem, ter o jejum, glicemia de jejum, ser até 85. É o ótimo, entende? Então, se todos os pacientes às vezes vão pro consultório e fala, vem a glicose de 95, 97, aí falou que não sei quem falou que era normal. Eu falei, não. Se você quiser viver uma vida medíocre, com a Uai, saúde ontem medíocre, uma paciente. tá ok. Mas se você Ontem, quiser viver muitos anos, isso aqui não tá bom, não. Vamos melhorar. ontem uma paciente mandou para mim exames. Aí ela disse que mostrou pro médico do posto. Ah, o médico do posto está tudo bem.
Ainda parabeniza, né? Parabeniza, glicada de Não 6. façam isso, meu Deus do Meu colega médico céu. não faça isso. Misericórdia. É porque aquela coisa, a gente tá tão acostumado, tipo, tá todo mundo adoecido, que É. a gente diz, ah, não, é só uma gordurinha no fígado. Ah, não, glicada de 6, glicada de 5,8, todo mundo tem. Todo mundo tem, todo mundo. Gente, Ó, pois pelo amor então, de ó, Deus. encaminha Então, esse tipo, podcast pra todo mundo que você conhece que tem alguma dessas alterações, porque a ideia é a gente chocar aqui vocês, trazer uma ciência de qualidade para levar à mudança. Porque transformação e saúde só vem com mudança de comportamento e antes de mentalidade. com certeza. Então, o conhecimento é que ele liberta, né? A ideia daqui da gente é levar conhecimento de saúde E o que é que metabólica vocês estão hormonal. achando desse style dela? Ela tá com um style Gente, eu bem, tô me bem amando. moderno hoje, né, Eu gente? não Vocês sei se vocês estão estão vendo achando, eu aí? sei que eu amei. Vamos lá, vamos pra próxima. Vamos pra Vamos. próxima. Por que fazer dieta funciona no começo, mas depois o peso volta? Por quê? Aqui é Porque, uma grande. É uma vamos pergunta lá. muito boa. Todo mundo diz: ah, vou fazer dieta, vou emagrecer. Você emagrece os 10 quilos ali, emagreci. Porque é Mas vamos ver temporário. ao longo do tempo, 2 anos depois, como é que você tá? Volta tudo, às vezes volta o dobro. Quando você entende dieta, gente, como algo temporário, como uma restrição temporária. Por quê? O que acontece? Quando você entra no modo de melhorar a sua alimentação de forma 3, 6 meses, por exemplo, você vai conseguir ter resultado, você vai conseguir emagrecer. Sendo que se depois desse tempo você volta para o seu padrão habitual, normal, volta tudo, porque teu corpo tem uma memória metabólica. A gente fala que é o set point metabólico. Então, o teu maior peso da vida é entendido pelo teu organismo como sendo o natural. E ele entende que aquela restrição que você sofreu ali colocou ele em um modo que a gente fala que é luta ou fuga. Ele entende que você perdeu e a gente não pode perder, o metabolismo não deixa a gente perder. Então, ele aumenta a sua fome, reduz o metabolismo, o gasto energético, para você voltar ao peso. Porque ele fica preocupado com você. Antigamente, lá, né, na época das cavernas, enfim, quando ocorria isso de emagrecimento, sem uma medida que contivesse aquilo, o resultado era a morte. Então a gente tem essa adaptação, né? Como é que fala? Seleção natural de realmente evitar que a gente emagreça de forma consistente para a vida toda. Então tem ali um limite. E a ideia do corpo é sempre voltar ao padrão anterior. Isso se você não mudar os seus hábitos. Agora, quando você muda de forma consistente, duradoura, o seu estilo de vida, aí você consegue manter o peso perdido. Agora, Exato. quando é temporário, esquece, volta tudo e volta o dobro até. Então assim, explicando de uma outra forma, imagina uma pessoa que tem 100 quilos. Se ela perde 20 quilos numa dieta restritiva, ou seja, isso aqui tem uma ligação direta com aquela primeira pergunta. A primeira pergunta que é o que todo mundo acha. Ah, eu engordei porque eu comi demais. Sim, Einstein. Tudo bem, mas por que você engordou? É óbvio que você teve que ingerir mais energia do que você gastou, mas isso não explica a obesidade. Então, por conta dessa cultura enraizada de achar que a obesidade é simplesmente comer mais do que o que perdi de energia, comer mais calorias do que o que perdi, traz toda essa questão. Porque o que acontece? Uma pessoa que tem 100 quilos, vamos supor que ela entre numa dieta restritiva, e aí ela perdeu 20 quilos, ela foi para 80. Ela não tá com 80, ela tá com menos Menos 20. 20, Ela tá com menos 20, então o corpo dela se adapta, o corpo dela reduz o metabolismo basal e ela passa a ficar com mais dificuldade de perder energia. É como se imagina um carro e imagina que esse carro, à medida que ele está consumindo gasolina, ele começa a ficar mais econômico. Imagina que ele faz 8 quilômetros com litro. E imagina que quando esse tanque de gasolina ele cai para 20 litros ali de reserva, ele começa agora a andar com 15 quilômetros por litro. Ou seja, é como se o meu corpo... eficiente. Exato. Só que é aí que tá. Se você faz uma dieta restritiva, a chance de dar certo e permanecer certo Mas é define zero. ideia restritiva, dieta restritiva. Muito restritiva, né? Dieta restritiva, de você restringir caloria, de você fazer uma restrição calórica. Se você pensar só em calorias Se e você não cuidar pensar em da calorias, você não. qualidade alimentar. Exato. Por isso que é tão interessante você ir na raiz do problema, que é o quê? Você usar alimentos que não estimulem a sua insulina. Ou Isso. seja, você usar uma estratégia de você restringir, na verdade, carboidratos, por exemplo. E você ter um tipo de alimentação onde te sacie, onde te gere saciedade e, ao mesmo tempo, deixa o teu metabolismo gastão. Ao mesmo tempo, deixa o teu corpo gastando metabolismo. Continua sendo um carro que gasta muita gasolina. Olha que interessante. E isso é possível mudando apenas a estratégia da dieta, né?
E com o treino também, né? Porque assim, qual que é a ideia? Porque assim, vamos lá. Pensando em restrição, todas as dietas são um pouco restritivas, porque tem que ter déficit calórico para a gente conseguir emagrecer, certo? Sendo que o mais que eu tô trazendo para vocês aqui é que não é só sobre calorias, porque eu posso ter uma dieta de 1.500 quilocalorias feita por comida de verdade e posso ter feito por ultraprocessados, com chocolate, xilito, coisas afins. Essa comida de verdade aqui, onde eu tenho uma restrição que vai gerar sim, emagrecimento, ela é baseada em mudança do meu hábito alimentar. Eu vou incluir boas proteínas, boas gorduras e vou reduzir os processados. E vou reduzir a quantidade de carboidrato, principalmente os refinados. Aqui eu consigo mudar a minha bioquímica e os meus hormônios para me ajudar a continuar emagrecendo sim, enquanto eu vou construindo massa muscular. Que aqui entra o aporte de proteína junto com o treino de força também. E aí, quando eu tenho mais músculo, uma qualidade muscular, o meu organismo fica gastão, como ele falou aqui. E eu consigo não só emagrecer, mas manter o peso perdido. Agora, se eu só quero restringir calorias, contar calorias, 1.500 quilocalorias, independente do que eu tô comendo, esquece, você vai parar de emagrecer, daqui a pouco você vai engordar tudo de novo. Porque é insustentável, a fome vai aumentar, teu metabolismo vai cair. E você vai ter até episódio de compulsão alimentar e de comer emocional. Exato. Então, assim, tem estratégia, tem ciência por trás do emagrecimento sustentado. E aí, quando você é consistente ao longo do tempo, teu set point muda. E aí você vai diminuir essa história aí de ter menos 20 quilos, né? Perde a força, porque o set point ele não é fixo. Ele pode ser mutável, né? Depende O do seu set point que ela tá comportamento. falando, gente, é tipo assim, Memória é metabólica, tipo a né? memória que o meu, tipo assim, eu tenho 100 quilos, cair para 80 é como se o meu corpo, ele tivesse querendo voltar para os 100 quilos. Do mesmo jeito Isso. a minha temperatura. Imagina que a minha temperatura, ela não, ela, quando ela passa de 37,8, eu estou com febre. Mas o meu corpo, se eu não tiver nenhum processo inflamatório, nenhuma infecção, ele fica mantendo a minha temperatura ali no nível. Ou seja, existe um set É um point. termostato. Imagina do Agora, imagine um... ar-condicionado, né? Exato, exato. Mesmo que eu esteja num ambiente muito frio, mesmo que eu vá para o Alasca, que a temperatura externa esteja de menos 15 graus, o meu corpo, dentro dele, ele vai gerar calor para ele permanecer ali naquele set point. Isso. Em torno de 36,7, 36,8, enfim, vai manter a minha temperatura corporal ali naquele set point. Então, o set point que ela está falando é exatamente isso, é aquele número que o meu metabolismo, que a minha homeostase do meu corpo, ela tende a permanecer fixa. Sim. E o que ela falou é que o set point relacionado com o peso, né, ele não é fixo, ele Ele muda. pode mudar. Depende dos estímulos. Então, E do se tempo dos você estímulos, né? faz uma dieta, perde quilo, mas você não mudou os seus hábitos, se você realmente continua comendo, fez os 20 quilos, perdeu os 20 quilos, tá em 80 quilos, mas você, beleza, agora eu posso comer chocolate, agora eu posso comer. Volta tudo. Volta tudo, só que volta de uma forma pior. Por quê? Porque você perdeu massa muscular. Então, quando você volta com a composição corporal pior. Perfeito. Vamos para outra? Vamos. Vamos lá. Cirurgia bariátrica, ela é a única saída para quem tem obesidade grave? Excelente Olha, já pergunta. foi, hoje não mais. Depende de cada caso. Antigamente não tínhamos medicações tão potentes que ajudassem, né, pacientes com obesidade grave a reduzir o peso, a controlar a fome, aumentar a saciedade, atuar na resistência à insulina. Enfim, hoje a gente tem medicações, a tirzepatida é a mais potente no momento, onde a gente consegue ter resultados até de cirurgia bariátrica, e vão chegar mais novas, que tem resultado superior aí à tirzepatida. Então, a gente vê que, ao avançar da ciência, a gente tem desenvolvido moléculas que ajudam realmente os pacientes com obesidade grau 3 a ter uma boa resposta. Quando que indicamos bariátrica hoje em dia? Quando essas pessoas já tentaram o tratamento clínico durante um tempo, 1 a 2 anos pelo menos, aí não tiveram resposta. Mas tratamento clínico com acompanhamento médico, não é uma consulta a cada ano, entende? É ir com a consulta regular, pelo menos a cada mês. A gente tem observado mudanças assim drásticas, menos 30, 40, 50 quilos, com essas novas medicações, sim. Então a bariátrica não é mais aí a única alternativa a essas pessoas. Tem casos de super obesos, né? Aqueles que a gente vê muito naquele programa Super Size, é? Não, Sim, sim, é um programa americano. americano, esqueci o nome. Que aí Quilos precisaria quilos mortais. mortais, Quando é no brasileiro, isso. né? Que tem, assim, caso de vida ou morte. E aí, realmente, a bariátrica salva a vida dessas pessoas, né?
Mas até para entrar para bariátrica, tem que emagrecer antes para ter uma E cirurgia com perguntinha menos risco, né? polêmica, a bariátrica vai deixar de existir, doutora? Rapaz, pode ser que sim, hein? Os cientistas, né, da ciência da obesidade aí que têm estudado, têm desenvolvido moléculas aí com resultados absurdos superiores à cirurgia bariátrica. Legal. Então, é uma pergunta polêmica, sim, mas quem está aí na vanguarda desse universo Só que tem aqui, trazido boas aí novas. vem novamente o comportamento humano para deixar tudo complexo, né? É, Porque o que acontece? A pessoa vai lá, usa a canetinha, usa a tirzepatida, o Mondiaro, né? Perde peso. Perdeu peso, parou a canetinha, aí ela não mudou mas a bariátrica é da o mesma forma, comportamento dela. sabia? É. Assim, depois de um ano, muitas pessoas, não vou lembrar qual o percentual, mas acho que até 5 anos, mais de 50%, 60% dos quem fez bariátrica volta ao peso superior. Atendi uma paciente semana, ela fez a cirurgia bariátrica, a irmã dela fez, o irmão fez. Elas são gêmeas, né? As duas irmãs gêmeas estão se mantendo na dieta e tal, e conseguiram manter por uns 3 anos o peso. Agora já engordou 10 quilos. E a gente Sim. precisa entrar com análogo, né? Eu indiquei pra ela tirzepatida. No caso, o irmão não tá fazendo nada, voltou tudo. Ela falou, doutora, ele voltou tudo. É tudo que eu não quero, pelo amor de Deus, me ajuda. Porque você vê que é muito mais profundo, né? Tem um set Sim. point ali. Ela conseguiu manter o peso porque ela manteve o estilo de vida. Ela ainda mantém, mas tem, ao longo da vida, gente, é complicado, né? Vai escapando daqui, dali, viagem, libera um pouquinho mais o álcool. E aí essas somas de liberações vão trazendo o peso de volta, porque ela já tem a memória daquele peso ali. Exato. Aquele peso, o maior peso da vida dela. Para ela, ela tem a expressão genética, porque ela ativou a epigenética, né? Então, quando muda, tem que mudar forever. E aqui entra a dificuldade do comportamento, né? Porque as situações na Só vida que, vão só que o, mudando. Estresse no o, trabalho, filhos, enfim. só que quando se faz a bariátrica, né, você fica com a restrição, né? Fica, Uma mas mesmo restrição assim, mecânica mantida, né? Mesmo assim, você falou que você tinha um paciente que ele batia no liquidificador o Big Mac isso. para poder beber em Porque canudinho, né? Você vê quão complexo é o comportamento Porque o humano. sabor, né, do Big Mac no imaginário dele Ele não conseguia e a comer o Big Mac, memória mas ele batia no liquidificador e comia com o a meu papa, né? Como milkshake. se fosse um milkshake. Então é bem mais complexo do que a gente imagina, né? Exato, exato. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. O que tem de errado com a ideia de só contar calorias para emagrecer? O Por que é que que, tem de gente? O que, é errado que tem com de isso? errado? Tudo. Por quê? Porque quando a gente conta caloria, a gente só valoriza as calorias, a gente não valoriza a qualidade alimentar. E o impacto metabólico hormonal é da qualidade do alimento. É o que a gente já O falou impacto agora. hormonal é da qualidade do alimento, exato. Entende? Grava Então, essa frase. Então, assim, se eu como comida de verdade, vamos lá, carne, vegetais, legumes, queijos, azeite, nuts, nozes, enfim, essa dieta aqui com 2.000 quilocalorias, por exemplo, tem um impacto metabólico no meu corpo. Se eu como 2.000 quilocalorias com Uma chocolate, caixa de chocolate da refrigerante, Garoto com xilito, 2 bolas de é sorvete. Fechou outro 2.000 impacto. calorias. É outro impacto metabólico. Sendo que esse alimento de comida de verdade me sacia, me nutre, ativa realmente, como é que eu posso falar? Me nutre a nível celular, a nível Facilita o metabolismo, deixa mitocondrial, você com mais me dá energia. energia ATP mental, cerebral, diminui a inflamação, entende? Já esse alimento aqui, processado, piora a minha inflamação crônica, piora a minha fome, me deixa irritada, nervosa, inflamada. E isso ao longo do tempo, ó, são as mesmas calorias, tá? Isso ao longo do tempo vai me trazendo repercussão negativa no meu, na minha performance física, mental, sexual, desempenho com a família, você com você mesmo. Então não tem como comparar calorias. A gente precisa falar de qualidade alimentar. Legal, muito bom. Como é Muito bonitinha bom, ela, né, gente? príncipe. Ela é bem Você acha bonitinha, eu eu linda? Eu acho. também. A autoestima aqui não tem problema, né? Tem não. Vamos lá. Tem como acelerar o metabolismo de forma natural? Tem como acelerar o metabolismo de Tem. forma natural? Tem sim. É mesmo? O que significaria acelerar o metabolismo? Meu amor, viver com você. É isso. Acelerar. Você precisa viver com alguém mais, entendeu? Prático. O que mais? Conforme. Aí dá certo, você acelera. Bora, Larissa, bora. Gente, falando sério, tem. Depende dos seus hábitos, tá? Se você dorme bem, se você tem uma boa gestão das suas emoções, e aqui entra autoconhecimento.
se você tem uma boa autoestima, se você come comida de verdade, se você treina força, você vai acelerar seu metabolismo. De forma mais simples aqui, quando eu treino força, eu Só crio. você comer aqueles alimentos que ela estava falando, olha que interessante isso. Ela falou dois exemplos de alimentação, cada um com 2.000 calorias. Só que um desses alimentos era alimentos mais com restrição de carboidratos, tipo carne, queijos, leites, a gordura natural dos alimentos, folhas, vegetais. Se eu como isso aqui, isso já faz o meu metabolismo ficar mais gastão. Eu Sim. já acelero o meu metabolismo. Olha que interessante. Se eu comparo isso aqui com, por exemplo, comer fast food, pão, biscoito, bolo, macarrão, tipo Nissi Miojo, né? Macarrão Ave Maria. instantâneo. Eu tenho medo da faculdade agora, nesse miojo. Gente, minha mãe não comprava nesse miojo, mas eu fui pra faculdade. E aí na minha casa eu morei com Let Mary, Luísa, viu? Era nesse miojo todos os dias. Aí eu Ave aprendi a Maria. comer com você também. Eu não. Você comia nesse miojo também. Como que era barato, né? Da galinha Tipo, caipira. pro Que estudante, mais? meu amigo, Nissi Miojo salva, viu? Gente, eu achei estranho, mas depois a pessoa se acostuma, né? Pois Adaptação é. aqui. Aí depois eu abandonei. Mas aí, ó, você come isso aqui, o seu corpo, o metabolismo fica mais lento. Você guarda mais energia. Você engorda mais. Olha que É. doideira. Então, só pela mudança da qualidade da alimentação, isso já mexe com o metabolismo. E olha que interessante, né? Quando você dá pro teu corpo o que ele precisa, ele vai te devolver energia, gente. Porque viemos da onde? A Viemos da ansiedade piora o terra, né? metabolismo? Na verdade, ninguém sabe se é ovo ou a galinha, né? É, Comer mas, mal mas uma piora a ansiedade, a pessoa, ansiedade piora o mas comer uma pessoa, emocional, por né? exemplo, uma pessoa extremamente ansiosa, com nível de cortisol alto, uma ansiedade patológica que ela Total. não está tratando, ela fica mais resistente à insulina, então ela engorda mais. Mas também aquela história, o que é que Tem veio uma antes? tendência a Foi o estilo engordar, de né? vida ruim que ativou a ansiedade ou a ansiedade? São as duas Exato. vias, né? Tudo, Assim? tudo vai se Genética e retroalimentando, né? epigenética, justamente. O que é que eu tava falando? Não sei, você tava Eu falando tô que do Nissi TDAH Miojo. com outra coisa aqui que já vocês vão saber, eu esqueço. O que Esse que era? episódio, quando sair, o pessoal já vai estar sabendo, baby. Mas aqui não tô ainda não. Ah, tá bom. Então vai lá. Segredinho ainda. Eu não lembro o que que era. O que que era, Emerson? O que é que ela tava Nesse falando? miojo, eu falei de Tava barbalha. falando de Nissi Ah, tá, Miojo. lembrei. Aí, assim, quando você entrega pro teu corpo o que ele precisa, ele vai te dar energia, vitalidade. Gente, o ser humano nasceu para viver em plenitude. Exato. Fomos criados para abundância, para prosperidade. Entenda isso. Não fomos criados para o sofrimento, não, pelo amor de Deus. Não um sofrimento que destrói, né? Mas um sofrimento de desconforto para crescimento, para se superar. Então, olha que coisa que legal essa analogia aqui. Então, quando você entrega comida real, ele vai trazer uma energia física, emocional, mental, sexual, para você viver sua vida da melhor forma que você entende que deva viver. Agora, quando você entrega só lixo, trash, o teu corpo vai se devolver da mesma forma, porque toma lá da cá, entende? Ação-reação, né? Newton. É Newton, é reação-reação? É, Né? Newton. Segunda, né? Lei de Newton. Não sei se é a primeira, segunda ou Enfim. terceira. Então, terceira, olha o Emerson, terceira. Qual é a primeira, Emerson? E nessa é a segunda. Temos um gênio aqui. Gente, temos um físico aqui! Nós somos muito chiques. E aí, queridos, ação-reação, falando sério é isso, entende? Então, assim, entregue o teu corpo melhor. Alimento, movimento, sono, relacionamentos, boas escolhas na sua vida, em relação à sua profissão, em relação ao negócio. Você precisa ter uma mentalidade que é de crescimento. A gente não nasce sabendo de tudo. A gente precisa de pessoas e de ambientes certos para destravar a gente. A gente tem crenças de limitação da infância, né? Que vem da barriga da mãe. Isso acontece mesmo. Então, você cresce num ambiente limitado, escasso, com muita pobreza. Não só a questão financeira, mas de relacionamento, com desamor. Você cresce uma pessoa, como é que eu posso falar? Que acha que não merece, de repente, viver bem, ter um corpo bacana, ter uma casa bacana, viajar, crescer e tal. Mas deixa eu te contar, você merece sim, tá? Isso começa com o teu autocuidado. Tá tudo conectado, gente. Corpo, mente e espírito. Somos uma coisa só, não tem como separar. Uma pessoa que mesmo que não se ame, mas que passa a se cuidar, ela vai desenvolvendo esse amor. Impressionante. Uhum. Até falei sobre isso nos meus stories hoje nessa semana. Que assim, eu vejo muito no consultório, né? As pessoas chegam com obesidade e delas começam a emagrecer, o brilho no olho vai mudando, Uhum. vai A intensificando. Tereza.
Por que esse brilho no olho? Tereza, Lucinha, as meninas Lucinha. todas, né? Por que esse brilho no olho? Porque a gente ama o que a gente se dedica. Quando você se dedica a você, quando você tira uma hora pra ir na academia, não, esse tempo é meu. Pra ir numa estética, pra ir no médico, investindo em você, fazer um protocolo de emagrecimento, de bem-estar, de energia, cara, você tá provando pra você que isso é importante. Então, isso todos os dias, dedicando ali o teu amor pela rosa, agora eu lembrei do Pequeno Príncipe, né? Você vai ver aquela rosa florescendo, que é você mesmo, sua saúde, seus relacionamentos, e aquilo vai te trazer, caramba, a recompensa, E o né? ser A humano, só que conquista. a gente volta para aquela mesma coisa da adaptação, né? Que o ser humano, quando ele tá bem no meio, assim, do problema, ele não enxerga com os mesmos olhos, né? Tem uma distorção Né? cognitiva. Tipo, agora eu esqueci o que eu ia falar. Por isso, pessoas, né? Precisar para trazer essa Sim, referência, né? exato. Pessoas precisam de pessoas, exato. Exato. Porque traz essa referência de, cara, isso tá errado, você não é assim, você não tá normal. Vamos procurar ajuda, né? Vamos procurar ajuda profissional, vamos estudar sobre isso. Então, assim, o intelecto nosso, ele tá intimamente conectado com a emoção, né? Razão e emoção, não tem como separar. Uma coisa leva a outra. Então, assim, se informem, não tolerem o mínimo, sabe? Não tolerem a saúde ruim, não tolerem essa queda de energia, não tolerem essa autoestima baixa. Vão atrás porque tem como transformar e mudar a sua vida. E não é só a sua vida, é de quem você mais ama também. Porque seus filhos são influenciados, seus futuros filhos nem existem ainda, vão ser influenciados. Porque uma mentalidade Preste atenção, forte. tipo uma família que o pai e a mãe é gordinho, olha para os filhos. É. Olha um filho de 5 anos, 6 anos. Já é acima do peso. É tudo por conta do ambiente. E Do assim, ambiente do hoje eu fui mindset da tomar casa, né? café no São Luís e lá tem para todos os gostos, né? Tem as proteínas, tem salgadinho e tal. E aí tinha um pai com obesidade, com duas criancinhas. Ele com uma coxinha, gente, no café da manhã. Uma coxinha gigante assim. Ah, dentro da escola, amor. A cantina, o que é que tem numa cantina de uma escola? É verdade. Cantina da É escola é porque o coxinha, pai, né? Os pastel, pais. Aí esfirra. as duas crianças ele colocando para as crianças. É As duas obesogênico o crianças vendo ambiente. aquilo ali, vê que é natural, vê que é normal. Então você tá entendendo que nem sempre que você aprende em casa é o que é mais saudável e tá tudo bem, assim, você não querer mais viver aquilo. Você continua amando as pessoas da sua casa, seus pais, seus irmãos, tudo mais. Mas você pode escolher viver um outro caminho de mais saúde, mais energia, de crescimento. É assim? Vamos lá, vamos para mais uma. Vamos. Ó, essa pergunta aqui é boa, hein? É possível emagrecer só mudando o que come, sem precisar passar fome? Demais. Respondemos já, né? Mas traz assim uma coisa prática. Tipo assim, uma pessoa que tá agora assistindo o vídeo, o que é que ela poderia começar a fazer? Tipo assim, doutora, me diz Ah, uma tá. coisa pra nessa Você semana, vai tipo, ao longo começar dessas primeiras eliminando. 2 semanas, eu já senti diferença na minha energia. Ó, você vai. Vamos colocar 30 dias de desafio aqui pra essa galera? 30 Bora, dias. 30 dias. Você vai Bora, eliminar. topa? Topa. Bora, pajé. Senti firmeza, Pajé, não. 30 dias sem açúcar e sem farinhas. Topa? Que são farinhas: pão, bolo, biscoito, torrada, tudo que tem glúten. Fechou? O Então você. açúcar. Eu O acho que o açúcar é o açúcar. mais difícil de tirar. Não é não. Não, não é difícil, mas é porque assim, quando a gente fala tirar açúcar, as pessoas se assustam. Mas o que é que dá Não se pra. assuste, não. Dá certo. É tipo. É Fala do tipo. adoçante, que foi sua É, experiência. adoçante. Vamos. Adoçante. O meu, eu uso sucralose, tipo assim, eu não me adaptei a café sem açúcar. Aham. Eu tomo, mas tipo assim, eu não amo, eu não gosto. Eu gosto do café realmente um pouquinho mais doce. Mesmo um café bom. E aí eu me adaptei bem Mas olha que com interessante, o adoçante, com paladar dele da sucralose. casa dele, da infância. Você vê como é importante, ó. Você que é mãe e pai, preste atenção. Fala aí como é que era a tua alimentação em casa. Alimentação na minha casa. Nescauzinho. Nossa, minha mãe vai assistir, Não, mas ela, ela, ela ela, vai ela dizer, já sabe o Massinho, que você me é. expôs. Mas é pelo bem da comunidade, do mundo, Não, ó, da leite com saúde. Nescau. E Nescau já tem açúcar dentro açúcar, né? E ainda, ainda né? botava açúcar. Ainda Misericórdia. botava açúcar. Baixa na mesa. Um suco, fazer um suco de acerola, coloca açúcar. Tipo, eu vim aprender a tomar suco sem açúcar adulto. Você pegar um suco e colocar açúcar, hoje em dia eu olho assim, nossa, Aí olha que estragou o interessante. suco. O paladar dele ficou doce ao longo da vida, o paladar mais infantil, né? E você foi desenvolvendo porque a gente, pela nossa convivência, que a gente tá junto há 17 anos. Nossa, príncipe, temos Eita, que amor. fazer uma celebração. Pois é. 17. E aí você vê, olha o contágio social do bem aqui, né? Começou a passar comer vegetais, folhas que não comia, legumes, azeite, essas coisas todas saudáveis. Fui eu, hein? Porque na minha casa, a mamãe E quando você sempre, ia lá pra minha casa de sempre férias?
A Nossa, minha eu ficava mãe, chocada, mas amava, né? Porque o lanche era milkshake, pastel com milkshake. E eu não tinha isso em casa, né? Não tinha pastel com esse milkshake. hábito. 3.500 E calorias. aí eu amava. Era milkshake, era pastel, era o que mais? Salgadinho, Sorvete. sorvete, era assim. Pois é, Mas enfim, tudo sobrevivi. isso pra trazer, vamos lá. Então, desafio. Você vai tirar por 30 dias. Faz um desafio, gente, pessoal, questão de honra. Não é possível que você não consiga. Você vai conseguir. Se desafia, pensa que vão durar 30 dias. Sem açúcar, sem pão, bolo, biscoito, sem farináceos que a gente fala. Então você vai consumir de manhã cedo proteínas, Ovos e boas carnes. proteínas. Você Ovos e escolhe carnes. Ovo e ovos ou carne moída. carnes. Ovo e carne de sol. Carne do sol, frango, peixe, você escolhe. E aí, café sem açúcar, né? Se quiser e não toma Bota um nada. Não adoçante vai tomar suco. Suco liberado vão ser só dois: maracujá e limão. e limão, sem Sem açúcar. açúcar. Pode botar Aí, seu adoçante. almoço, você vai comer o quê? Metade do prato carnes e ovos, outra metade os vegetais. Queijos. O vegetal, lembrar, tira a batata, tá? Porque a batata é açúcar puro. Por incrível que pareça. A Mas esse batata é muito desafio, rica a em gente vai açúcar. colocar, deixar arroz e feijão, pelo menos, deixa 30 dias, né? Só pra É, eles verem não, nível de deixa. energia, por Se enquanto. você quiser realmente ver mudança, tira o arroz e o feijão e Todos come os carnes. carboidratos, carnes e Eu amo vegetais. carne, então, tipo assim, você fazer uma dieta onde você aumenta a quantidade de carne, você não vai sentir fome, você vai se sentir Saciado. bem, E saciado. você Você vai pode comer sentir os falta de vegetais carboidrato, mas que estão acima da terra. Então, uma berinjela, paciente minha fez abobrinha, essas isso. coisas todas. Olha só, uma paciente minha, uma Emagreceu quantos pacientezinha quilos? bem simples, veio pra mim, eu medi a cintura abdominal dela de 100. Uhum. Veio pra mim com uma história de fibromialgia, Pra enxaqueca e mulher, o tudo. normal é até 80, tá, gente? Tava Trouxe 20 acima. orientações. Dei exatamente essas orientações que a gente tá passando pra vocês aqui agora. Ela voltou pra mim com 60 dias, com 90 centímetros de cintura. Meu Deus, Reduziu 10 10 centímetros. centímetros de Que cintura. noção, o nível aí da resistência à insulina dessa mulher. Pois é. Pois é, Só seguindo a resolve. recomendação. 2 meses. Só seguindo a recomendação, 2 meses. Então, assim, tá De vendo como vez é ou outra ela me possível? manda uma dúvida aqui, tipo, doutor, pode comer tapioca? Eu disse, ainda não, Ainda porque você ainda tem uma não, síndrome metabólica, vamos isso. deixar um pouquinho mais pra frente. Então, o desafio é esse. Sem açúcar, diminuir os processados, você vai aumentar a comida de verdade. Carnes, ovos e folhas e vegetais que estão acima da terra. Evitar os de baixo, porque tem amido, e amido é açúcar salgado. Fechou. Muito bom. Fechou? Olha aqui, mais uma perguntinha, ó. Segue. Essa daqui é boa. Por que que tem gente que emagrece com low carb? Por que que tem gente que emagrece com jejum? Por que que tem outras que, para emagrecer, o caminho é reeducação alimentar? Qual é o melhor caminho? Existe uma bala de prata? Não, Qual é o melhor caminho? Qual é a não. melhor estratégia? Depende de você, gente. Aí Depende entra o ser humano no complexo, né? individualidade, né? Então, Exato. assim, todas são ferramentas. Low carb, cetogênica, Jejum é uma ferramenta jejum, maravilhosa. Inclusive, a gente tem que fazer um episódio sobre jejum, né? demais. Então, assim, todas são ferramentas que a gente precisa entender qual o momento da sua vida e qual que você consegue se adaptar. As minhas pacientes, em geral, amam o jejum. Eu atendi uma paciente maravilhosa. Ela emagreceu 13 quilos e ela começou, para pra ela, qual foi o determinante? Ela falou, doutora, o jejum. Comecei a fazer de 12 a 14 horas só, isso controlou a fome dela. É porque, E ela cara, tava sem medicação, viu? o E aí ela jejum, conseguia. Deixa eu concluir, meu amorzão. ele melhora o Olha aí, metabolismo. É Emerson. impressionante. E aí tinha um efeito o quê? De Ozempic natural, o jejum. Porque tem esse efeito, né? Então ela conseguiu, com um jejum de 12, 14 horas que ela fazia, fazia só de 6, 8 horas. Ela dormia tarde, comia até meia-noite e acordava 8. Então, o máximo de jejum dela era 8 horas. Então, o que todo mundo precisa, no mínimo 12 horas. Outro desafio pra você, 12 horas de jejum. Não é nem jejum, nem deveria ser chamado de jejum. Mas pro mundo moderno de hoje é porque a gente fica só 6, 8 horas sem comer. E aí ela, só com esse jejum pequeno, eliminou 3 quilos. Por quê? Durante o jejum, ela queimava a própria gordura, liberava corpos cetônicos, e esses corpos cetônicos diminuíam a fome dela. Então ela conseguia comer a comida de verdade nos períodos que que ela se propôs. Ela fazia as 2 a 3 refeições por dia só e treinava. 13 quilos em 6 meses. E assim, mudou a cabeça, entende? Ela Esse é o mudou a mais cabeça. importante. Justamente. Tem gente que emagrece em menos tempo, tem gente que mais tempo, depende de cada ser humano. O dela foi paulatino, porque ela foi mudando a mentalidade de forma paulatina. Ela tinha um paladar muito infantil. Então, qual o melhor pra você, qual fase da sua vida, depende da sua avaliação completa. Então, procurar Excelente. ajuda médica, né? Muito bom, muito bom. Para finalizar, eu acho que acabou sendo mais de 10 perguntas, né? Qual é o maior erro que as pessoas cometem quando elas tentam emagrecer? O maior erro. Querer resultado pra ontem, gente.
Onde, na verdade, ela tem A que pensar em pessoa. emagrecer a cabeça, né? Isso. Antes de querer emagrecer o corpício, emagrecer E a muito cabeça, a mais do que emagrecer, mentalidade. precisa reprogramar a mente, né? O corpo é consequência. Então, o emagrecimento precisa ser visto como um fruto. É um fruto, entende? Quando você entende como um destino, é complicado, porque você fica muito pegado na balança, nos números, gera ansiedade. Às vezes tem oscilação do peso que é natural, que é fisiológico. Por retenção, você fica achando que tá tudo errado, fica se colocando lá embaixo, que não consegue. Aquilo piora teu cortisol, piora tua fome, tu vai ter compulsão. Então, assim, você precisa entender que tuas escolhas ao longo de anos te trouxeram ao nível de saúde que você não está satisfeito. É sobre o que você quer da sua vida. Então, se você entende que não tá bacana, que você pode mais, não consegue sozinho, procura ajuda médica especializada. Endocrinologistas, nutrólogos ajudam vocês, a gente ajuda vocês a emagrecer com saúde. Procurem médicos que você confia, nutricionistas, enfim, que tenha estratégia baseada em ciência. Não é sobre loucura, não é sobre testes. É sobre o que há de mais moderno na medicina, né, Anjo? E aí, você vai conseguir ter o passo a passo para o seu caso para conseguir não só emagrecer, mas manter o peso perdido. Dentro do contexto de reprogramação da mente. Então, tem que ter educação junto. Não é só passar remédio, suplemento. Não. Tira o remédio, você volta tudo. Você precisa reprogramar a mente realmente. As emoções. Tem estratégia para isso. A gente faz isso com a equipe sempre multi, né? E a gente tem tido ótimos resultados. Por quê? Porque o que é que eu busco fazer com os meus pacientes? Que eles entendam que as escolhas ruins foram feitas, foram lançadas sementes que deram frutos ruins. Agora precisamos lançar novas sementes quando dá bons frutos. E precisa de tempo. Tempo e acompanhamento. Porque se você soubesse fazer sozinho, você já estaria magra, né? Exato. Estaria magra, com energia, saudável, sem nenhum exame alterado. Então, o que eu acho que traz mais frustração é achar que consegue só, que é orgulho, né? Que é orgulho, arrogância e querer para ontem algo que você semeou durante anos. Muito bom. Acho que foram 12 perguntas, 11 perguntas, não sei. Enfim, Mais algum, Emerson? Foram 10? 10 perguntinhas, show de Tem bola, mais alguma 10 pergunta? O perguntas. Emerson vai ser nossa próxima Gente, pergunta. muito bom. Vai ter outra pergunta? Eu não tenho mais perguntas aqui, não. Então é isso, gente. A gente já tá com 1 hora de podcast. Podcast Araruna Cast. Espero que vocês tenham gostado do mesmo jeito que Aqui. nós gostamos. Agora a câmera do Eu meio. nunca sei qual é a câmera aqui, ó. Vamos lá, o nosso diretor aqui, técnico, falou que a câmera do meio, que tá ligada, setada na gente. Gente, muito bom. Foi Muito bom, bom. Prince, você Foi gostou? bom, bate-papo. Uma satisfação fazer esse Satisfação. podcast com você. Muito bom. Até a próxima. Até a próxima, queridos. Até o próximo Beijo. episódio, gente. Forte abraço. Quem aceitar o desafio, coloca assim, vou fazer. E E eu quero depois saber os coloca resultados. aqui os resultados. Isso. Exato. Beijo. Tchau, tchau.